Uma coleção que resgata grandes histórias dos maiores super-heróis da DC Comics, que alcançava 70 anos de publicações e que é um deleite para velhaco colecionador. Na coleção DC 70 anos temos 6 antologias, cada uma estrelada por um super-herói, uma delas para a Liga da Justiça, que dão um panorama dos 70 anos de histórias dos principais super-heróis da DC Comics, embora já esteja próximo dos 90 anos. Uma coleção daquelas que vale guardar para dar uma folheada de tempos em tempos, por se tratar de um belo resumão da mais longeva editora de super-heróis. Algumas destas histórias foram publicadas pela primeira vez no Brasil nesta coleção, até porque não era algo muito corriqueiro resgatar materiais antigos. Então a ideia foi montar cada edição para um super-herói diferente e trazer as histórias que marcaram época ao longo destas décadas. E a primeira edição não poderia ser estrelada por outro senão pelo Superman, ninguém menos que o responsável por iniciar e consolidar todo o gênero de super-heróis. Mantendo o subtítulo As Maiores Histórias do Superman, temos 10 histórias que atravessaram as décadas e ajudaram a fundamentar o azulão. Junto do Batman, é o que mais tem histórias publicadas, o que certamente acabou tendo que ficar de fora muita coisa importante. Seguindo a mesma programação da edição inicial, o segundo volume compila 10 histórias essenciais do Lanterna Verde. Mesmo que já tivesse um Lanterna Verde nos anos 1940 e outros tantos que assumiram o anel desde os anos 1960, nesta coletânea vieram histórias apenas do Hal Jordan, pós-reformulação da Era de Prata. Interessante ver que não tem aqui nada do Crepúsculo Esmeralda, Zero Hora, ou situações bagunçadas do Hal como Parallax ou mesmo como Espectro, apenas dele como herói. A gloriosa Mulher Maravilha foi o tema da terceira edição da coleção DC 70 anos. Para a Maravilhosa tivemos 11 histórias, entre elas a origem da Amazona em 2 páginas retiradas do especial de 60 anos, Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade. O quarto volume veio com o primeiro super-herói a ter um superpoder específico. O Flash estreou em 1941 com toda a estética de deus grego-romano Hermes Mercúrio. Aqui tivemos histórias de 3 Flashes diferentes, Jay Garrick, Barry Allen e Wally West. Tivemos a quinta edição reservada para a Liga da Justiça, onde passamos por diversas fases e formações da equipe, da clássica original, a Liga do Satélite, a reformulada Liga Cômica e também o poderoso resgate da formação original por Morrison. E nada mais óbvio que encerrar a coleção com uma edição dedicada ao Batman. Nesta fechou certinho ao menos uma história de cada década desde a estreia do personagem em 1939, ano em que temos a curta história de origem presente nesta coletânea. Vale lembrar que republicações de materiais antigos era muito raro nas editoras anteriores. Esta coleção saiu em uma época que a Panini estava testando timidamente alguns resgates. Já havíamos visto por aqui grandes clássicos DC que teve 12 edições em capa cartonada entre 2005 e 2007, que tinha cara que queriam ter mais edições, pois saiu 2 edições dos Novos Titãs da dupla Wolfman-Pérez, junto de minisséries especiais e arcos clássicos. Também tivemos tentativas em capa dura cheia de pompa para a época, com várias edições de Biblioteca Histórica Marvel com 10 séries, algumas apenas com uma edição, e 3 séries crônicas da DC, com Batman, Superman e Lanterna Verde, onde víamos as primeiras edições de personagens e equipes em ordem cronológica. Chegou a sair uma única edição de Arquivo DC, um tijolão em capa cartonada, papel jornal e preto e branco com as primeiras histórias da Liga da Justiça. Assim como outras iniciativas de republicar materiais não tão antigos, estas séries mais longas ficaram pelo caminho e passaram um bom tempo sem perspectivas de serem retomadas. Recentemente a Panini encaixou vários formatos para republicar inúmeras séries cronológicas e mesmo encadernados especiais, ficando a impressão de hoje ter mais republicação disponível do que materiais atuais. Poucos anos atrás lançou uma série de antologias de vários super-heróis da DC e Marvel. Esta coleção veio em capa cartão e papel jornal, no modo de antologia, trazendo histórias selecionadas ao longo dos anos. Em seguida sairiam 2 coleções neste mesmos moldes, comemorando os 70 anos do Superman e do Batman, que juntas desta aqui, servem de um belo resgate histórico da DC Comics. Publicação da Panini em 6 edições mensais, que não entendi por que não foram 7, saindo entre maio e outubro de 2008 e cada volume trouxe um bottom do super-herói da edição como brinde.